Nós temos uma outra questão também, de uma intervenção feita pela Justiça de um cidadão que tinha sido proibido de se aproximar de uma outra pessoa. E ele não obedeceu e acabou se aproximando e por esse motivo, então, ele acabou sendo condenado na Justiça. Nós convidamos aqui o advogado, doutor Gustavo Neves Fortes, que gentilmente está aqui conosco. Gustavo, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, Geraldo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gustavo, qual é o nome técnico quando uma pessoa se sente ameaçada e pede na justiça para impedir que uma outra pessoa se aproxime dela? Essas são as medidas protetivas de urgência. São medidas previstas pela Lei Maria da Penha. É uma lei que visa a proteção da mulher vítima de violência doméstica e violência familiar. São medidas Faz parte da Lei Maria da Penha. Faz parte da Lei Maria da Penha, que foi promulgada em 2006. São medidas que visam garantir integridade física, integridade psicológica, integridade até mesmo patrimonial dessa mulher vítima desse tipo de violência. Como é que ela solicita, né, um apoio como esse? A pessoa está sendo ameaçada, o que ela faz? Ela está sendo ameaçada, ela tem dois caminhos que são os principais. Primeiro é a delegacia. Se tiver a delegacia de proteção da mulher, vá à delegacia de proteção à mulher, solicite as medidas de proteção, afastamento do lar do ofensor, garantia de que o ofensor não se aproxime dela, garantia de que o ofensor não mantenha contato com ela, ou então o Ministério Público também. E o Ministério Público, tanto o Ministério Público quanto a Delegacia de Polícia, podem fazer esse requerimento ao juízo e o juízo tem que decidir isso com muita rapidez. O juiz ele tem 48... Não demora, não fica se arrastando lá, não? Não, em geral, principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente tem várias especializadas de violência doméstica, delegacias especializadas de violência doméstica, que são muito efetivas, em diversos outros estados também. Em geral, dependendo do horário, essas proteções, essas medidas cautelares, essas medidas protetivas são requeridas e concedidas no mesmo dia. Agora, suponha o seguinte, suponha que a pessoa não respeita a decisão judicial e vai e se aproxima de novo para a mulher com a intenção de agredi-la. Como é o caso que nós vimos hoje, que foi retratado no consultor jurídico, o caso que a gente trouxe aqui. Há uma previsão específica que foi introduzida também pela Lei Maria da Penha, ao Código de Processo Penal, quanto à prisão preventiva. O descumprimento de medida de proteção, ele pode acarretar a prisão preventiva. Não é que seja obrigatória a prisão preventiva decorrente de um descumprimento, mas se o descumprimento for grave e não tiver outra medida que garanta a execução dessa medida de proteção, a prisão preventiva ela pode ser decretada sim, independente do crime, independente da pena combinada ao crime pelo qual a pessoa está sendo investigada ou acusada, a prisão preventiva ela pode ser decretada. Bom, nessa situação, eu te pergunto o seguinte, suponha que a pessoa faça essa queixa ou na delegacia, como você citou, ou no Ministério Público. E aí ela volte atrás. O que acontece? Alguns crimes, a vítima ela pode voltar atrás. No crime de ameaça, a vítima pode voltar atrás, por exemplo. Agora, no crime de lesão corporal, a vítima não pode voltar atrás. Isso foi uma alteração, inclusive, que foi trazida também pela Lei de Violência Doméstica, pela Lei Maria da Penha, porque o que acontecia, o que se verificava muitas vezes na prática, é que muitas vezes... Até recentemente teve um caso em Brasília da mulher de um ministro, acho que do Superior Tribunal de Justiça. Ela foi na delegacia e 2 horas depois ela falou e retirou a queixa. Isso, teve uma discussão recente, não tão recente, no Supremo Tribunal Federal, quanto à necessidade, a possibilidade de se retirar ou não o que nós chamamos de representação, que é a vítima autorizar que o ofensor seja processado criminalmente. E o Supremo... entendimento já mais que consolidado, muito correto, de que a vítima, nos casos de lesão corporal, ainda que lesão corporal leve, vítimas de violência doméstica, elas não são crimes que não dependem de autorização da vítima. Não dependem? Não dependem. Quer dizer, o inquérito segue, ainda que a vítima diga, olha, eu não quero mais, é isso? Vamos imaginar uma situação que uma violência doméstica corriqueira, em que a vítima tem medo de comunicar essa situação ao ofensor. Se um vizinho for e comunicar essa situação à delegacia, esse crime vai ser apurado, ainda que a vítima chegue lá e fale, olha, eu não quero que ele seja condenado, eu não quero que ele seja apurado. É um crime que não é só contra aquela pessoa específica, é um crime contra a sociedade. Contra a sociedade de maneira geral. Exato. Sim. Agora,
pode haver um agravamento da pena se porventura o sujeito insistir em se aproximar da pessoa? Se o sujeito insistir em se aproximar da pessoa, pode haver tanto a decretação da prisão preventiva e se ele voltar a ameaçar ou voltar a agredir, ele pode responder por outros crimes de forma semelhante e aí as penas certamente vão sendo agravadas à medida em que ele vai... Ele pode chegar a ser preso ou não? Pode chegar a ser preso. As penas de crimes decorrentes de violência doméstica são penas mais altas do que as penas praticadas fora desse ambiente doméstico familiar contra a mulher e podem resultar em prisão, sim. Entendo. Acho que é bom que as pessoas saibam disso, né? É bom que as pessoas saibam disso. É uma lei muito importante para garantir a segurança da mulher, para quebrar essa cultura de violência contra a mulher e para garantir a segurança física, psicológica e patrimonial da mulher ofendida. E da sociedade, como você falou. E da sociedade. Não, um crime contra uma pessoa é um crime contra a sociedade. Exato. Gustavo, o advento dessa legislação, especialmente da chamada Lei Maria da Penha, atenuou esses conflitos, diminuiu esses confrontos? Diminuiu a violência contra a mulher? Nós trabalhamos aqui com muito poucos dados estatísticos no Brasil, mas eu tenho a impressão que sim. Eu tenho a impressão que sim, porque é uma lei que ela é uma lei efetiva, é uma lei com aplicação correta, uma lei que alterou a cultura de banalização da violência contra a mulher. A violência contra a mulher, ela praticamente não gerava efeitos. E era uma violência recorrente em geral. A maioria dos agressores não são agressores episódicos, são agressores habituais. Então, no caso de coibir esses agressores habituais, eu tenho certeza de que essa lei foi muito efetiva. Sim, quer dizer, a sociedade, então, ganhou com essa lei? A sociedade ganhou muito com essa lei, ganhou muito com a aplicação que vem sendo dada, principalmente pelas varas especializadas de violência doméstica, são varas muito efetivas, com juízes, promotores habilitados e que acompanham tanto fases de prevenção quanto as fases de repressão mesmo, e vem trazendo frutos positivos, com toda certeza. Ok. Gustavo, muito obrigado pela gentileza, viu? Muito obrigado pela aula aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, doutor Gustavo Neves, forte gentilmente aqui conosco. Eu acho que a maneira pela qual ele explicou, né, são questões mais do que uma questão de direito, é questão de cidadania, né, uma questão que envolve a sociedade como um todo. E a gente precisa, então, tomar conhecimento disso e ele nos ajudou bastante. Vamos fazer aqui um rápido intervalo. Daqui 30 segundos nós voltamos.